Muito boa noite a todos aqui presentes, colegas, servidores e boa noite a quem nos assiste aí pela rede social. Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Informo que a ata da sessão anterior foi disponibilizada aos vereadores pelo grupo do WhatsApp para apresentação de retificações. Como nenhum vereador se manifestou, declaro aprovada a ata da sessão do dia 30 de outubro do presente ano. A seguir, passaremos à leitura do expediente. Peço à senhora secretária vereadora Monique da Silva que proceda com a leitura do expediente. Ofício Convite 2025, Pareci Novo, 5 de novembro de 2025. À Câmara Municipal de Vereadores de Pareci Novo, aos senhores vereadores. Convite para a inauguração da Arena Pareci Pádel e Beach Tênis. Senhores vereadores, a administração da Arena Pareci tem a honra de convidar vossas senhorias para participarem da inauguração oficial da Arena Pareci Pádel e Beach Tênis, um novo espaço dedicado à prática esportiva, ao lazer e à convivência da comunidade de Pareci Novo. O evento ocorrerá nos dias 14, 15 e 16 de novembro de 2025, com um torneio de inauguração reunindo atletas locais e regionais, marcando o início das atividades da Arena. A presença dos representantes do Poder Legislativo Municipal será motivo de grande satisfação para todos os organizadores e participantes, reforçando a união de esforços em prol do desenvolvimento comunitário, do esporte e da integração social em nosso município. Local: Arena Pareci, Rua Professor Clemente Bonfilho, 130, Centro, Pareci Novo. Datas: 14, 15 e 16 de novembro de 2025, horário a partir das 10 horas do sábado. Contando com a presença de todos, reiteramos nossos votos de apreço e elevada consideração. Atenciosamente, a administração da Arena Pareci. Ofício da Secretaria Municipal de Administração, número 130, Pareci Novo, 3 de novembro de 2025. Excelentíssimo senhor Fábio Dalício Dimmer, presidente da Câmara Municipal. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste responder ao pedido de indicação número 52, através do qual o Poder Legislativo Municipal indica a possibilidade de alterar o regime jurídico de servidores públicos municipais, a fim de permitir que o servidor público municipal possa converter até 1/3 de suas férias em dinheiro. A administração municipal agradece pela indicação referente à possibilidade de permitir aos servidores públicos municipais a conversão de até 1/3 de suas férias em pecúnia. Informamos que a proposta está sendo analisada com a devida atenção, tendo em vista sua relevância e os impactos que pode representar tanto para os servidores quanto para a gestão pública. O estudo está pautado nos princípios da legalidade, do interesse público e principalmente na valorização e saúde dos servidores municipais. A administração reafirma seu compromisso com o diálogo e com a busca de medidas que promovam o bem-estar dos servidores e da eficiência do serviço público, concluída a análise jurídica e técnica, serão adotadas as providências cabíveis, inclusive com eventual encaminhamento de proposta legislativa, caso se verifique a viabilidade da medida. Coloco-me à disposição desta egrégia Câmara para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais e para articular os próximos passos, caso vossas excelências entendam por oportuno. Atenciosamente, Loreni Cristina Ranheimer, prefeita municipal. Ofício da Secretaria Municipal de Administração, número 131. Excelentíssimo senhor Fábio Dalício Dimmer, presidente da Câmara Municipal. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste responder ao pedido de indicação número 53, através do qual o Poder Legislativo Municipal indica a realização de estudo de viabilidade legal e administrativa quanto à possibilidade de alterar a forma de pagamento do vale-refeição concedido aos servidores municipais, passando-o a ser efetuado mediante depósito direto em conta bancária. A administração municipal agradece a indicação apresentada pelos nobres vereadores. Informamos que o município envidará todos os esforços para avaliar e, sendo possível, atender a sugestão apresentada. Entretanto, o tema será primeiramente submetido à Procuradoria Jurídica do município, a fim de analisar sua legalidade e compatibilidade com a legislação vigente.
Cumpre ainda destacar que atualmente o município mantém contrato vigente com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul, para a operacionalização do Vale Alimentação, com término previsto para fevereiro de 2026, o que também deverá ser considerado na análise de eventual alteração da forma de pagamento. A administração reafirma seu compromisso em buscar sempre as melhores soluções para garantir eficiência administrativa e benefícios aos servidores municipais. Com votos de estima e apreço, fico à inteira disposição dos nobres senhores vereadores para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Loreni Cristina Ranheimer, Prefeita Municipal. Excelentíssimo ofício da Secretaria Municipal de Administração, número 132. Excelentíssimo senhor Fábio Adalício Dimer, Presidente da Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste responder ao pedido de indicação 54, através do qual o Poder Legislativo Municipal indica que seja permitido ao servidor municipal enviar foto do atestado médico no primeiro dia de seu afastamento e a entrega do atestado possa ocorrer no primeiro dia de seu retorno ao trabalho. A administração municipal informa que hoje vigora o Decreto Municipal número 1376, de 11 de novembro de 2015, que disciplina o artigo 1º. Os servidores que se ausentarem por até um dia de serviço para tratamento de saúde deverão apresentar o atestado médico no Departamento Pessoal da Prefeitura no prazo máximo de 24 horas. E artigo 2º, os servidores que se ausentarem por mais de um dia de serviço para tratamento de saúde deverão apresentar o atestado médico no Departamento Pessoal da Prefeitura no prazo máximo de 48 horas após a emissão do mesmo. Diante do exposto, entende-se que é possível avaliar a flexibilização estabelecendo um prazo único para a apresentação dos atestados médicos. Sugere-se que esse prazo seja de até 3 dias, com a entrega realizada de forma presencial, considerando aspectos operacionais com o lançamento das informações no sistema, o envio de dados ao e-social e o reflexo do pagamento no Vale Alimentação. A possibilidade indicada pelos nobres vereadores de envio da foto do atestado via WhatsApp acarretaria na impossibilidade de um controle eficaz pelo setor do RH, uma vez que o contato disponibilizado aos servidores recebe incontáveis mensagens durante o dia, fazendo com que esse cruzamento da foto com a posterior apresentação da versão original se torne extremamente difícil, face ao grande volume de atestados e à alta demanda de trabalho no setor. Com votos de estima e apreço, fico à inteira disposição dos nobres senhores vereadores para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Loreni Cristina Ranheimer, Prefeita Municipal. Ofício da Secretaria Municipal de Administração, número 133. Excelentíssimo senhor Fábio Adalício Dimer, Presidente da Câmara Municipal. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste responder ao pedido de indicação número 55, através do qual o Poder Legislativo Municipal indica a criação do Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal e do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, conforme sugestão de lei em anexo. Em atenção à indicação apresentada por essa Egrégia à Câmara de Vereadores, o Poder Executivo manifesta seu reconhecimento quanto à relevância da matéria, considerando a importância das políticas públicas voltadas à proteção, cuidado e bem-estar dos animais no âmbito municipal. Informamos que a administração municipal está ciente da necessidade de regulamentar e fortalecer as ações voltadas à causa animal e, nesse sentido, encontra-se em fase de adequação da legislação vigente, com vistas a possibilitar a criação do referido fundo e do respectivo Conselho Municipal, garantindo a conformidade jurídica e a efetividade na aplicação dos recursos e na implementação das ações futuras. O Executivo reafirma seu comprometimento com a promoção do bem-estar animal e ressalta que a criação de instrumentos legais como o FUNBEA e o Conselho Municipal contribuirá significativamente para o desenvolvimento de políticas públicas integradas, participativas e sustentáveis nessa área. Coloco-me à disposição desta Egrégia Câmara para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais e para articular os próximos passos, caso vossas excelências entendam por oportuno. Atenciosamente, Loreni Cristina Ranheimer, Prefeita Municipal. Pedido de providências número 122. Pareci Novo, 5 de novembro de 2025.
Senhor presidente, o vereador abaixo assinado solicita a Vossa Excelência que seja encaminhado ao Poder Executivo do município o seguinte pedido de providências: limpeza das esculturas esculpidas em pedra grés, bem como dos telhados dos quiosques localizados do Parque Municipal Júlio José Colin. Justificativa. Como estão expostas ao ar livre e a fatores ambientais, as esculturas estão sujas, principalmente pela umidade que favoreceu o desenvolvimento de mofo e musgo. A limpeza e manutenção regulares são essenciais para preservar a integridade e a beleza das esculturas, as quais representam uma importante atração turística do município. A manutenção dos telhados dos quiosques, os quais acumulam muitos materiais com folhas e galhos, também é relevante, considerando que se deve oferecer uma estrutura limpa e segura aos frequentadores do parque. Vereador Wilson Hilário Mendel. Pedido de providências número 123. Senhor presidente, o vereador abaixo assinado solicita a Vossa Excelência que seja encaminhado ao Poder Executivo do município o seguinte pedido de providências: para que seja instalada uma faixa elevada ou similar com a devida sinalização vertical e horizontal na Rua dos Parecis, nas proximidades da esquina com a Rua João Henrique XV. Além disso, faz-se necessária a instalação de placas de pare nos dois sentidos da Rua João Henrique XV, no mesmo entroncamento. Justificativa. O pedido baseia-se na reivindicação de moradores locais, tendo em vista que muitos veículos acabam trafegando em alta velocidade. Além disso, a falta de placas de sinalização na Rua João Henrique XV para que os veículos parem e não cruzem direto sobre a Rua dos Parecis, que é a via preferencial, aumenta o risco de acidentes no local. Vereador Davi Cristiano Lauermann. Pedido de providências número 124. Senhor presidente, o vereador abaixo assinado solicita a Vossa Excelência que seja encaminhado ao Poder Executivo do município o seguinte pedido de providências: para que seja realizada a manutenção do trecho do paralelepípedo da Rua João Afonso Zimmer, em frente à Madeireira Crist. Justificativa. O trecho encontra-se com buracos e a sua manutenção é uma reivindicação dos moradores, sendo esta a principal via de acesso ao loteamento Bosque da Figueira e à localidade de Vila Progresso. Vereador Davi Cristiano Lauermann. Comissão Geral de Pareceres. Parecer 65. Examinou a CGP projeto de lei número E59 de 2025 de iniciativa do Poder Executivo que altera a redação do artigo 2º da Lei Complementar número 2053 de 9 de janeiro de 2013 e dá outras providências, que dispõe sobre as diárias e ressarcimento das despesas de viagem dos agentes políticos e servidores públicos. Examinada a matéria, os membros da CGP, por unanimidade, deliberaram recomendar a sua aprovação. É o parecer. Sala de reuniões, 6 de novembro de 2025. Vereador Fábio Adalício Dimer, vereadora Monique da Silva, vereador Davi Cristiano Lauermann, vereador Jairo Alexandre Reck, vereador Luciano Renzel. Mensagem número 58, de 31 de outubro de 2025. Excelentíssimo senhor Fábio Adalício Dimer, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Encaminho a apreciação de vossas excelências o projeto de lei anexo que dispõe sobre a estimativa de receita e a fixação da despesa do município para o próximo exercício financeiro, em cumprimento ao disposto na Constituição da República Federativa do Brasil e da Lei Orgânica Municipal. O presente projeto de lei compreende o orçamento fiscal e da Seguridade Social e foi elaborado de acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 1964, com a Lei Complementar nº 1001, de 2000, e com a Lei Municipal nº 2.956, de 30 de nove de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, incluindo a consonância com os seus anexos de metas fiscais e de metas e prioridades para o próximo exercício de 2026, observadas as diretrizes e os objetos do governo constantes na Lei nº 2.955, de 30 de nove de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual do município. O projeto de lei que ora apresento visa garantir a continuidade das ações constantes do programa de governo, através da execução de projetos prioritários que buscam atender de forma crescente as demandas mais urgentes da população e estimular o desenvolvimento social, cultural e econômico do município. Para viabilizar o cumprimento dessas ações,
Uma política de alocação de recursos cada vez mais responsável, racional e eficiente está evidenciada nos programas de trabalho, garantindo, além de uma melhor qualidade na oferta de serviços públicos municipais, a execução dos investimentos em andamento. Além disso, a elaboração deste projeto de lei foi realizada em consonância com as perspectivas para o cenário macroeconômico, com o desempenho financeiro das contas públicas nos últimos exercícios, com a política econômica e social do governo e a legislação vigente. Passamos a detalhar os principais aspectos relacionados com a situação econômico-financeira do município e com as previsões para o exercício de 2026. Da situação econômico-financeira, resultado orçamentário. No exercício financeiro de 2025, até o mês de setembro, foi arrecadado o montante de R$ 38.118.125,98, tendo sido liquidadas despesas no valor de R$ 33.819.334,33. Portanto, o resultado orçamentário superavitário em 30 de setembro de 2025 é de R$ 4.298.791,65. Dívida pública. Até o final do mês de setembro de 2025, o saldo dívida consolidada do município, operação de crédito, foi de R$ 7.418.878,50, o qual foi apurado de acordo com a metodologia adotada pela Secretaria de Tesouro Nacional, bem como as orientações do Tribunal de Contas do Estado. Resumo da política econômica, social e financeira do município. Receitas. Segundo detalhado no anexo 2 do projeto de lei, o total líquido de receita para 2026 está estimado em R$ 54.159.000, incluídas as operações intraorçamentárias e excluídas as deduções da receita. Tal montante, quando comparado com o orçamento atual, que é de R$ 53.820.000, representa uma diferença de R$ 305.000, ou seja, 0,61% a maior do que o projetado para 2025. Receitas tributárias. A receita tributária estimada para o exercício de 2026 soma R$ 4.815.750, em valores brutos, representando 8,89% do total previsto das receitas. Esta fonte representa as receitas próprias compostas dos tributos municipais. Receita de contribuições. As receitas dessa origem foram estimadas em R$ 1.740.000, representando 3,21% do orçamento de 2026. Receita patrimonial. Essa fonte de receita estima para o próximo exercício um montante de R$ 5.151.000, ou seja, 9,51% do total da receita prevista. Receita de serviços. Para o exercício de 2026, foram estimados R$ 1.552.000, o que representa 2,87% do total previsto da receita para 2026. Transferências correntes. Conforme se visualiza no quadro abaixo, no grupo das transferências correntes da União e do Estado, o item mais significativo refere-se às transferências constitucionais do Fundo de Participação dos Municípios, do ICMS e IPVA, entre outros, e a previsão total é de R$ 36.903.000, correspondendo a 68,15% do total da receita do município. Outras receitas correntes. Essa fonte de receita estima para o exercício de 2026 R$ 762.050, representando 1,41% do total do orçamento. Receita de capital. O montante total estimado para receitas de capital é de R$ 324.700, o que representa 0,60% do total da receita do município. Receitas intraorçamentárias. O total estimado para as receitas de intraorçamentárias é de R$ 2.901.500, o que representa 5,36% do total da receita do município. Despesas.
Conforme detalhado nos anexos que compõem o projeto de lei, os orçamentos fiscal e da Seguridade Social do município foram elaborados segundo as regras estabelecidas na Lei Orgânica do Município, Lei Federal número 4.320, de 64, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, atingindo um montante total de R$ 54.150.000, sendo R$ 44.016.000 correspondente ao orçamento fiscal e R$ 10.134.000 correspondente ao orçamento da Seguridade Social. Salienta-se que, além da participação dos diversos órgãos e setores que integram a administração municipal, a elaboração do orçamento da despesa contou com a participação dos conselhos municipais de políticas públicas, especialmente das áreas de saúde, educação, assistência social, criança, adolescente e idoso. Em resumo, no que tange à alocação das despesas, apesar do quadro de dificuldades financeiras pela qual passa a administração pública, de um modo geral, o Executivo procurou dar especial atenção às necessidades mais prementes da comunidade e reservou para o próximo exercício, em seus programas de trabalho, recursos para a área de saúde, educação, assistência social, bem como para os orçamentos da Câmara Municipal de Vereadores e do RPPS. Encargos especiais. De acordo com o disposto no artigo 1º, incisos 1º e 2º, da Portaria COF-CETO-ME número 42 de 99, os encargos especiais são despesas em relação às quais não se possa associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, a exemplo do pagamento de dívidas, ressarcimentos, indenizações e outras afins, representando, portanto, uma agregação neutra. No tocante às demais despesas, informamos que, dentro da realidade fiscal vigente, foram alocados recursos que, no entendimento da administração municipal, atendem satisfatoriamente às necessidades mais prementes da população. De modo que, após esses esclarecimentos, esperamos ter oferecido as informações necessárias à compreensão da proposta ora submetida à apreciação dessa Casa de Leis. Loreni Cristina Ranheimer, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 58 de 2025. Estima a receita e fixa a despesa do município de Parecis Novo para o exercício financeiro de 2026. Estes eram os expedientes, presidente. Obrigado, colega secretária. Se algum vereador ou vereadora tiver algum comentário a fazer sobre a correspondência de hoje, poderá fazê-lo agora. Agora, na hora dos oradores, obedecendo o rodízio das bancadas, o vereador inscrito poderá fazer uso da palavra por 15 minutos no máximo. Iniciamos hoje, então, com a bancada do Republicanos, o vereador Jairo Reck. Farei uso, presidente. Lhe concedo tempo regimental de 15 minutos. Senhor presidente, caros colegas, servidores da casa, todos que nos assistem através das redes desta casa também, muito boa noite. Inicia a fala no dia de hoje com boas notícias, então, colegas. Lido agora na ordem do dia pela secretária, então, que é referente à resposta, a indicação que fiz essa casa aqui no dia 9 de outubro para a criação do FUNBER, Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, e do Conselho para a fiscalização desse fundo também, senhoras e senhores, ao qual, então, como eu disse, lido agora na ordem do dia aqui, ao qual a administração municipal está avaliando, então, a criação desse fundo e do Conselho também como adaptações à lei, ao qual já debati inúmeras vezes aqui nessa casa, também já explanamos sobre esse tema aqui diversas vezes, para talvez alguma adaptação à lei para a criação do fundo e do Conselho, né? Mas é muito bom, aqui como parlamentar, a gente ver isso, e tenho certeza que os munícipes também, vendo essa sintonia de Poder Executivo e Legislativo, ao Poder Executivo respondendo às nossas indicações, nossas demandas, então, levando a sério, de fato, os temas abordados por nós aqui. Porque nada mais é do que demandas que nos chegam através dos munícipes, que nos trazem essas demandas, a gente explana nessa casa,
outros temas que a gente propriamente, com certeza, observa e sugere melhorias. Então, essa sincronia faz-se extremamente necessária e essa execução, atuação do Poder Executivo para atender essas demandas, mais necessária ainda. E eu fico muito feliz também, senhoras e senhores, porque vem bem a calhar com o tema da criação do FUNBE, do Fundo de Proteção Municipal de Bem-Estar Animal também do Conselho, porque em outubro passado agora tivemos a consulta popular, né, ao qual o nosso município tinha 2 propostas cadastradas, inicialmente, que era para aparelhamento para a defesa civil, revitalização e infraestrutura turística, nós tínhamos, e o Vale do Caí, mais 2 propostas, mais 3 propostas, inclusive, somando-se 5 no total, que era para fortalecimento da infraestrutura socioassistencial, melhorias na infraestrutura e equipamentos rurais, e também a castração e vacinação de microchipagem de cães e gatos. Estive muito atento, né, e estava liberado para qualquer munícipe que quisesse, dentro dessas 5 pautas, cadastrar mais uma, via Gov, junto às pautas do município, que pudesse ser feito. Foi o que eu fiz também, incluí a castração e vacinação de microchipagem de cães e gatos como uma pauta a ser votada aqui pelo nosso município. E, resumindo a história, foi a pauta mais votada no Vale do Caí, com 4.326 votos, então, a castração, vacinação e microchipagem de cães e gatos. Se não tivéssemos essa pauta votada, apta para votação aqui, não estaríamos aptos a receber o recurso agora, ao qual essa semana, então, foi divulgado aí, que o município que atingiu o quórum mínimo de votação está apto para receber uma parcela daqueles mais de 2 milhões de reais que seriam para a causa aqui no Vale do Caí. Resumindo a história, então, Pareci Novo vai receber um recurso de R$ 108.270,67 para essa causa. É importante? Com certeza. É uma causa de saúde pública, é uma causa de bem-estar animal, que a gente frisa tanto, é uma demanda que cada vez cresce mais em nosso município. E se tivéssemos, ou melhor, temos agora a possibilidade de receber recurso, por que não aproveitar isso para utilizar e fomentar essa causa e resolver vários problemas que temos em nosso município? Então, válido. Eu quero dar os parabéns a cada município que votou também, assim como todos do Vale do Caí que votaram por essa causa, que vão conceder agora ao nosso município estar apto, então, a receber mais de R$ 108 mil, que vai resolver muito problema, vai ajudar muito nessa questão de saúde pública também. O nosso município agradece, a causa agradece, e quem trabalha pela causa, com certeza, vai agradecer muito também, porque vai dar um certo alívio. Muitos moradores, de forma voluntária, acabam atuando, às vezes tirando dinheiro do seu próprio bolso, né? E eu sei que é complicado falar desse tema. A gente tem muitas outras prioridades, mas era um recurso disponibilizado somente para esta causa. Então, se está disponibilizado para uma dessas causas e é a causa ganhadora, está apta a receber o município esse recurso, por que não aproveitar e trazermos para cá? Então, é válido, vai ajudar demais, vai fomentar muita causa, resolver muito problema aqui em nosso município e dar maior criteriosidade também para atendimentos futuros. Já se criaram um padrão, como eu disse, linkando isso junto à criação do Conselho e do Fundo. Então, novamente, eu parabenizo aqui também a rápida resposta aqui do nosso Poder Executivo, já visando o recebimento desse recurso, que está previsto agora para o primeiro semestre de 2026, então é algo que já está aí na porta e a gente vai ter que se adaptar de forma rápida para recebimento e aplicação correta desse recurso em nosso município. Também foi uma pauta muito debatida essa semana, senhoras e senhores, que eu quis verificar a fundo mesmo, que foi referente à contribuição de melhorias, né? Agora, de diversas ruas em nosso município, que vai chegar a conta aos munícipes pagarem. Né, me foi questionado muito, eu não sabia sobre o tema, à época eu nem era vereador, mas, como eu disse, fui investigar a situação lá, entender um pouquinho mais desse tema, por que está sendo cobrado agora. Então eu quero explanar, dentro do que eu pude analisar aqui do material, para que todos tenham um maior entendimento e também uma maior visibilidade de tudo isso, né, que está acontecendo agora, referente a essas cobranças de melhoria. A Lei Municipal número 2.530, de 21 de outubro de 2019, que dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhorias decorrente da execução de obras públicas, que enumera, à época, eu, Oregino José Francisco, prefeito municipal de Pareci Novo,
no uso das atribuições que são conferidas pelos artigos 47 e 88 da Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza a cobrança de contribuição de melhorias dos titulares dos imóveis beneficiados pelas obras de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, passeio, acessibilidade, sinalização viária das seguintes vias no município de Parecis Novo: Rua São José, Rua das Bromélias, Rua Júlia Maria Berwanger, Rua das Orquídeas, Travessa 1º de Janeiro, Rua José Helmut Mosman, Rua dos Ficos, Rua das Palmeiras, Rua Helena Hoffmann, Rua Pedro Mendel, Rua da Primavera. Serão considerados beneficiados todos os imóveis que estiverem dentro da área de influência nos artigos da Lei 61 da Lei Municipal 1248 de 2025. O valor da contribuição de melhoria terá como limite total a despesa realizada com a execução da obra e com o limite individual o acréscimo do valor que a obra resultar para cada imóvel beneficiado. A percentagem do custo da obra será cobrada a título de contribuição de melhoria, será de 15%. Para a cobrança da contribuição de melhoria, o poder público publicará edital prévio à execução das obras, contendo, entre outros elementos que julgar convenientes, em conformidade com as disposições previstas na legislação municipal. Ou seja, o Poder Executivo, tanto em qualquer momento, né, tanto lá atrás quanto agora, é obrigado a mandar o projeto para a Câmara. Cabe à Câmara sancioná-lo, aprová-lo ou não. Foi o que o Poder Executivo à época fez. Lá em 2019, mandou para essa casa aqui, essa casa aprovou o projeto, ele virou lei, né? Essa lei entrará em vigor na data da sua publicação, Gabinete do Prefeito Municipal de Parecis Novo, 21 de outubro de 2019, 21 de outubro de 2019. Origino José Francisco, Prefeito Municipal, Regina Francisco, Secretária Municipal de Administração à época. Mas diz lá no artigo 3º, como acabei de ler, que a cobrança acontece após o edital, certo? A lei foi aprovada lá em 21 de outubro de 2019. O edital foi publicado, então, também no governo agora de 2024, da Alexandre Bart, em 27 de dezembro de 2024. Está aqui o edital, está aqui a lei, para quem quiser verificar, o edital com todas as suas nuances do que diz a lei também. Parecis Novo, resumindo tudo, 27 de dezembro de 2024. Dá uma parte aí, senhor vereador. Só um pouquinho, já lhe concedo, colega vereador. Agora a pergunta que fica é, se após a publicação da lei já podia ter lançado o edital, que foi aprovado, e aí após aprovado, o Poder Executivo tem que executar a obra, não pode fazer a renúncia de receita, porque senão vai sofrer punições, vai sofrer sanções também administrativa. Depois que foi aprovado, já não tinha mais o que fazer, nem essa Casa Legislativa, muito menos o Poder Executivo. Lembro que agora, recentemente, essa casa aqui, o Poder Executivo trouxe a essa casa outro projeto de contribuição de melhorias, que foi para várias ruas aqui do município, Rua Pedro Viegas, se não me engano, Rua Professora Helena Viegas também. Eu não me lembro o nome dessa rua, mas foram diversas ruas também que veio com projeto de contribuição de melhorias novamente, porque, como eu disse, o Poder Executivo é obrigado a mandar o projeto, e essa casa dessa atual legislatura, então, rejeitou este projeto, né, optando por não haver essa cobrança de melhorias. Eu, inclusive, explanei na época que, como era um recurso dessas últimas contribuições agora deste ano, feito através de recurso público, que é oriundo de imposto do cidadão, eu não acho justo haver a cobrança de melhorias, porque já pagamos impostos para acontecer essas melhorias em nosso município. Então, por que vai cobrar novamente do cidadão que já paga uma carga tributária absurda? Esse de 2019, que entrou na casa à época, foi via empréstimo bancário feito pela Prefeitura para a pavimentação e melhoria dessas ruas todas que eu citei antes. Se o projeto foi aprovado, né, vamos assim dizer, a questão é por que esperou o governo da legislatura 21-24 para lançar o edital de cobrança no dia 27 de dezembro,
Tinha que esperar 4 anos para lançar o edital. Ou o próprio antigo prefeito Oregino, por que já não lançou logo, já que deu entrada? Por que não, se não houvesse interesse à época de cobrar, por que não conversar com o Legislativo à época, explanando sobre a cobrança ou não? Se fosse vontade do Poder Executivo de não cobrar, eu tenho certeza que os vereadores à época entenderiam a situação e não cobrariam, e votariam contra o projeto. Não foi o que aconteceu. Agora está aí, né, a bronca veio para a atual prefeita municipal, que não tem como se eximir disso, cabendo sanções, como eu disse, ela não pode fazer a renúncia da Receita, muito menos já porque está formalizado com força de lei. Então, não tem mais o que fazer. Mas poderia ter já dividido isso em várias parcelas bem antes, não deixado ali para o dia 27 de dezembro de 2024, lançado o edital, como que para justamente prejudicar o próximo governo, seja ele qual fosse, né? E eu ainda digo mais que, se houvesse a sintonia que temos atualmente, à época da conversação entre Poder Legislativo e Executivo, talvez não seria hoje uma lei isso aqui. Ou talvez até tinha uma sintonia demais, eu não sei, à época, porque não estava aqui presente, para a sua aprovação desse projeto. Aí não vou poder falar, né? Não sei o que aconteceu, né? Se houve a concessão de todos entre Poder Legislativo e Executivo para que houvesse essa cobrança e esse projeto de contribuição de melhorias com força de lei fosse aprovado, eu vejo que poderia ter da mesma forma para não ser aprovado e hoje não onerar ainda mais os moradores da nossa cidade aí. Infelizmente, agora o problema está aí, né? E não vai ter muito o que fazer, não cabe meios jurídicos que a gente possa contornar isso aí, contornar essa situação toda. Por favor, colega vereador. Senhor vereador, na época eu também não era vereador, mas eu participava bastante das sessões na casa. E o projeto veio com 30% de melhoria. Foi conversado com o prefeito na época e ele não quis baixar. Foi baixado para 15% na Câmara de Vereadores. Senão hoje estaria sendo cobrado 30% de melhoria. Perfeito. Mas da mesma forma que foi baixado de 30 para 15, colega vereador, que é um grande avanço, poderia ter sido rejeitado também. Assim como foi o último que a gente votou agora. Então, agora está aí o problema, né? E a gente, infelizmente, vai ter que lidar dessa forma, vai ter que lidar com isso, principalmente o Poder Executivo aí, que não pode se eximir dessa cobrança. Pois não? Colega vereador, para contribuir um pouco com o debate, em 2022 tivemos uma situação semelhante, aonde acabou numa votação, eu era presidente na época, acabou numa votação um empate de 4 a favor da cobrança de melhorias e 4 vereadores contra. E então o presidente vota. E eu lembro que desempatei na época contrário, não cobrando, né? Lembrando, né, aos colegas que a Câmara, os vereadores são soberanos dentro da Câmara para votar da forma que acharem melhor, né? E como eu sempre considerei que não cabe onerar a população, né, até porque na época eu lembro que alguns dos que queriam ser cobrados tinham uma frente ampla para a rua pavimentada, então dariam valores bem consideráveis, né? Mas mesmo assim, eu penso que várias dessas obras, né, foram construídas, foram pavimentadas com recurso federal, estadual, então por que, né, mais uma vez, cobrar da população? Até hoje, todas as cobranças de melhoria que vieram para cá, eu sempre votei contrário. Obrigado, vereador. De nada, colega. E compartilho dessa mesma opinião, também já explanei sobre isso nessa tribuna. Penso exatamente da mesma forma. E acabei de citar isso aqui, né? Se a gente já paga tanto imposto, todo dia, em tudo que a gente consome, de tudo que a gente faz, por que pagar mais contribuição de melhorias ainda para ter um beneficiamento de uma obra na frente da casa? É o básico que o governo tem que fazer, seja em qualquer esfera que for, municipal, federal, estadual. É o básico te dar condições mínimas. E ainda mais falando de infraestrutura. Quando a gente fala agora, no nosso município, quantas pessoas ainda sofrendo
Nesses dias de calor, nesses tempos secos, aí, o verão agora está prometendo um longo período de seca novamente, tomara que não aconteça, mas nesses períodos secos, aquela poeira que não baixa nunca na estrada, ou no dia de chuva, aquele barro que também está lá constante, risco de acidente. Poxa, tira a qualidade do nosso município, perde a qualidade dos moradores de vida, estando às margens de estradas assim. Infelizmente, é uma realidade. E se não fosse essa gana arrecadatória do governo, que quer taxar tudo, que quer cobrar cada vez mais imposto, tanto é que a gente trabalha praticamente 4 meses do ano só para pagar imposto. Se isso não é uma escravidão moderna, não sei mais o que é. A cada 3 anos, praticamente, então, tu está trabalhando 1 ano de graça para o governo. É um absurdo, senhoras e senhores. Eu não consigo me aceitar isso, jamais, de jeito nenhum. E aí, quando a gente precisa que uma obra seja feita na frente da tua casa, quando a gente precisa de um atendimento do poder público para atender as demandas solicitadas, ainda vem depois um soco no estômago de cada munícipe com uma contribuição de melhoria. Então é lamentável, senhoras e senhores, que à época tenha sido aprovado esse projeto, que não se tenha tido essa conversação lá em 2019 entre Poder Executivo e Legislativo, ou talvez que tivesse a conversação e foi optado por votar. Agora está aí o problema, né? Infelizmente o nosso munícipe vai arcar com mais esse problema. Eu penso da mesma forma que, se já é recurso público e o governo não produz nada, tudo que ele tem é oriundo do bolso do cidadão, com cobrança de impostos e serviços prestados pelo cidadão, por que onerar cada vez mais? É o governo de esquerda que age dessa forma, é o socialismo que quer nivelar todos na parte baixa da régua, nunca na parte de cima, nivelando todos por parte de baixo, tirando a oportunidade de cada um prosperar com um dinheirinho a mais no bolso, comprar um bem para si, tendo que devolver aos cofres públicos do Estado, do município ou da nação. Infelizmente é assim, senhoras e senhores. Gostaria de frisar algo, colega vereador? Colega, se me permite, eu também fui questionado essa semana sobre esse assunto. O pessoal questionou se haveria possibilidade da prefeita encaminhar um novo projeto, para, de repente, ser negado, então, nessa casa, a cobrança. O que eu passei a informação para quem me questionou, que eu acredito que não, poderia ser caracterizado como uma renúncia de receita por parte da prefeita, da atual gestão, porque isso já foi aprovado lá em 2019. A questão da demora para a cobrança, até nosso assessor jurídico pode me corrigir se eu estiver errado, mas ela só pode ser efetivada após a conclusão de todas as obras, a entrega de todas as obras. Eram 11 ruas, então, a senhora comentou em 2019, a prefeitura Regina não poderia ter lançado a cobrança. Não, são várias etapas, e ela só pode ser efetivada ao final e entrega de todas as obras, inclusive com a parte de entrega da parte da engenharia do município, até onde eu sei é isso. Tá? São vários editais, várias revisões, depois da obra são feitas novas avaliações, então isso realmente são prazos demorados. Esse ano, se eu não me engano, na atual gestão, já estamos, não tenho certeza, tá? Mas no 2º ou no 3º edital esse ano, retificando editais, porque as pessoas entram com alguma questão que esteja em desacordo ali com o edital. Então, isso tudo vai demorando mais. Eu acho que é por isso que a coisa vem se estendendo. Se for ver todos os prazos que foram cumpridos, todas as etapas, a finalização de todas as 11 ruas mesmo, e todos os editais que vieram depois disso, tanto que de dezembro para cá, ainda não se cobrou, porque ainda tem editais rolando. Tá? Eu só gostaria de contribuir, porque eu acho que é por isso que vem se arrastando dessa forma. E realmente, hoje, infelizmente, eu não vejo o que nós fazermos aqui na Câmara para mudar essa situação legalmente, porque acredito que a prefeita estaria criando um problema para ela mesma agora com a questão da renúncia de receita nesse momento. Obrigado. Certo, colega vereador. Eu acho que é válido toda a explanação, é a visão que se tem também. Eu, de fato, não tenho a informação da conclusão da última rua, mas eu penso também, colega vereador, que se a lei foi aprovada lá em 21 de outubro de 2019, tenho certeza que algumas ruas foram parcialmente concluídas, Parcialmente não, foram concluídas, e ficaram parciais algumas a serem. Eu penso que talvez poderia se criar um mecanismo dele cobrando rua por rua para não deixar acumular tudo isso lá no final da história, mas enfim, agora que está aí não tem mais o que fazer. O grande critério, colega vereador,
É que eu penso o seguinte, foi o que eu explanei, dependendo da data de promulgação do edital ou não, né, que eu também acho tacanho deixar lá para o último dia, mas tem a explanação que o senhor disse, eu acho que poderia ter sido, sim, vetado por essa casa à época, e aí não teria cobrança de melhorias. Eu acho que era o grande case do negócio que estaríamos hoje nem discutindo isso aí, né, e estaríamos onerando menos o município, os munícipes do nosso, da nossa cidade, do nosso município, né, e com certeza com um dinheiro a mais na mão do cidadão. Pois não, colega vereador? Eu gostaria só de colocar aqui que é bem importante o que a gente está falando aqui, porque são situações que foram criadas em algum momento, né? A lei foi aprovada, e agora, em razão do que o Davi falou, agora, neste momento, tem que ser cobrado, né? E se não for cobrado, implica em problemas para quem está na gestão hoje, né? Então, é bem importante a gente olhar para esse detalhe, na mão de quem que a bomba estoura e de onde que a bomba vem, né? E pensar também para o futuro, para os próximos anos, como é que a gente quer que isso venha, que isso se desenvolva, e começar a fazer as mudanças agora já, para que não aconteçam mais coisas nesse sentido, né? Porque depois que está aí, não tem como a gente voltar atrás. Exatamente. Só para finalizar, senhor presidente, sei que já estourei o tempo aí. Obrigado, colega vereador, pela explanação também. Eu volto a refrisar novamente. Penso que, se tivesse a conversação entre o Poder Legislativo e o Executivo à época, atendendo os interesses dos moradores que hoje vão ser cobrados, em rejeitar o projeto lá em 2019, hoje não estaria sendo cobrado. Muito obrigado, senhoras e senhores. Obrigado pelas palavras, colega vereador. Seguindo, no Partido Republicano, o vereador Wilson Mendel. Farei breve uso. Lhe concedo o tempo regimental de 15 minutos. Boa noite a todos, senhor presidente, caros colegas e todos aqueles que nos assistem nas redes sociais. Eu fiz hoje um pedido de providências, né, em relação ao nosso parque, né, das obras de artes que nós temos lá, que estão precisando de manutenção, de limpeza, né. Isso é extremamente importante a gente apresentar para o nosso turista que vem nos visitar, um capricho, né, a limpeza, a organização do nosso parque, entre tantas outras coisas, né. E também gostaria que mostrasse lá as obras de arte, né, que estão precisando já, que estão emboloradas, né, com sujeiras, e eu acredito que o Executivo vai providenciar uma limpeza, né, para deixar mais bonito o nosso parque, né. E também os telhados dos quiosques, né, eles estão apresentando já de longa data, já havia solicitado isso em algumas ocasiões anteriores para o nosso setor de obras, né, que providenciasse a limpeza dos telhados, porque lá existe um grande acúmulo de sujeiras, até tem, nasceram plantas em cima do cisco que ficou em cima dos telhados, né. Então, eu acho que é importante para a gente poder apresentar para aquele que vem nos visitar uma organização, uma limpeza e um bom aspecto de que é o nosso município, né. Então, a princípio seria isso. Ok? Obrigado. Obrigado pelas palavras, colega vereador. Agora, Partido Progressista, vereador Fábio. Como farei breve uso, passo a condução dos trabalhos ao vice-presidente. Assumo a condução dos trabalhos da mesa, senhor presidente. Lhe concedo tempo regimental de 15 minutos. Muito boa noite a todos e a todas que nos assistem aí pela rede social. Quero iniciar hoje parabenizando as equipes campeãs do futsal, do futebol de salão aqui de Parecis Novo, que se encerrou na semana passada. Que foi a Série Prata foi a LDM do Matiel, a Série Ouro, também Infanto
Infanto, do Pé da Avó, Master também do Pé da Avó, Veterano Guarani, do Despique e Força Livre do Pé da Avó. Parabéns, atletas. Né? Parabéns a todos que participaram. Parabéns especial aos campeões. Também, para complementar mais um pouco da fala do colega vereador Jairo sobre a contribuição de melhorias, ingressei nessa casa em 2021 e, como eu manifestei antes, em 2022 tivemos situação parecida. E também, na época, lembro que até promovi aqui nessa casa uma audiência pública para chamar as pessoas aí que foram contemplados, né, que tiveram aí pavimentações nas suas ruas, suas estradas, e aonde seria cobrada essa contribuição de melhorias. E quando foi a votação, houve um empate. 4 vereadores votaram a favor e 4 contra. E nesse caso, o presidente da casa vota. E votei contrário. Houveram pessoas insatisfeitas comigo, né, pessoas do executivo, mas eu deixo bem claro, o meu compromisso é com a população, com os moradores de Parecis Novo. Né, e complementando a fala da colega vereadora Joyce, que eu gostei muito de uma parte que a senhora falou, né, que é fazer o certo agora para evitar esses problemas no futuro. Então, eu venho votando certo desde quando eu ingressei aqui, de 2021. Tenho certeza que essa herança da minha parte eu não vou deixar para o futuro. Né? Então, muito importante a reflexão, o entendimento dessa legislatura que se iniciou neste ano. Tenho certeza que essa casa está melhorando, né, e que a gente tem a contribuir muito para o nosso município. Também quero aqui deixar um elogio para o pessoal da equipe que cuida da rede de água, da rede pública. Esta equipe é muito empenhada, em especial o Júnior, pois não tem horário nem dia. Eu testemunho que diversas localidades aí do nosso município já tiveram problemas com a rede de água. E este cidadão, ele não tem dia nem hora. Está sempre de prontidão aí para atender as necessidades do nosso município, o que tange a rede de água. Então, parabéns. É de profissionais assim que precisamos, né? Que honrem a sua função. Muito obrigado. Lhe transmito a condução dos trabalhos, senhor presidente. Seguindo com a hora dos oradores, agora, partido PL, vereador Davi Lauermann. Farei uso, presidente. Lhe concedo o tempo regimental de 15 minutos. Muito boa noite, presidente, colegas vereadores, servidores da casa. Boa noite especial a quem nos assiste também através das redes sociais. Vou falar aqui rapidamente sobre os 2 pedidos de providência que protocolei nessa casa. O primeiro deles para a instalação de uma faixa elevada e a devida sinalização horizontal e vertical na Rua dos Parecis, próxima à esquina com a Rua João Henrique Kinzel. E também a necessidade de instalação das placas de pare na Rua João Henrique Kinzel, na mesma esquina, no mesmo entroncamento. Daniel tem algumas imagens para colocar para o pessoal de casa. Eu estive lá conversando com alguns moradores, então é uma reivindicação dos moradores locais. Desde que o asfalto na Rua dos Parecis foi concluído, o pessoal acaba passando em uma velocidade um pouco acima do que a via permite, né? Então está perigoso, tem crianças, né, bastante criança brincando, jogando bola ali nas margens da estrada. Não tendo essas placas
o pessoal acaba atravessando sobre a Rua dos Parecis, que é a via preferencial, então até agora a gente teve sorte de não ter um acidente ali no local. Então fica aí meu pedido, se possível, a instalação dessa lombada, faixa elevada, e a colocação das placas, que é uma coisa mais simples, né, e rápida para ser resolvida. O segundo pedido, então, é a manutenção do trecho de paralelepípedo na entrada da Rua João Afonso Zimmer. O Daniel também tem imagens para a gente, em frente à Madeireira Crista, que é um trecho que está com bastante buracos. Também uma reivindicação dos moradores, ali o pessoal do Bosque da Figueira, que utiliza diariamente essa via. É a principal via também de acesso para a localidade da Vila Progresso, e realmente necessita um cuidado especial aí por parte da administração municipal, que está bem complicado ali, naquele local. Presidente, também gostaria de me manifestar sobre o assunto do Parque Municipal. Algum tempo atrás, os colegas vereadores fizeram uma indicação da contratação de um guarda, um segurança, né, para cuidar dos locais públicos, inclusive o Parque Municipal, para cuidar do fechamento, né, dispersar as pessoas após um horário, fechar o parque. E o que eu tenho ouvido ao longo dessa última semana é reclamação por parte dos nossos munícipes pela limitação imposta de acesso ao parque, né, de ter que deixar os veículos aqui fora. Muita gente com criança pequena, quer levar suas cadeiras, seu cooler, enfim, as coisas, seus pertences, até os quiosques mais no fundo lá acabam tendo que ir várias vezes até o veículo. Então, acho que, claro, é uma medida emergencial para acabar com a baderna, que não é o nosso pessoal do município que faz essa baderna, que fica até altas horas com um som alto, né, não deixando o pessoal da várzea descansar, infelizmente, é o pessoal de fora. Só que o nosso pessoal acaba pagando por isso agora, né, não pode usufruir da forma que gostariam no parque. Então eu volto aqui, né, a tocar nesse assunto para que o Executivo Municipal, o prefeito inclusive na época disse que já estava vendo sobre a contratação de um guarda. Eu acho que essa sim seria a medida mais plausível e cabível ali para realmente terminar com a baderna de noite, né, e o nosso pessoal acaba utilizando. Até tive informação de que algumas pessoas tiraram as pedras, o material que tinha lá para isolar, acabaram entrando do mesmo, então não vai resolver o problema. Né, claro, de uma forma emergencial, mas acho que futuramente, um futuro próximo, aí teria que ser visto realmente essa contratação de profissional para fechar. Presidente, por gentileza. Obrigado, vereador. Sim, já foi até pedido para retirar. Aquilo foi colocado de forma emergencial, sim, para se fazer um estudo do que fazer ali naquele local. Sim. Mas já foi até pedido pela prefeita para ser retirado. Né? Eu concordo com o senhor, concordo com todos que a gente não pode pagar, as nossas pessoas não podem pagar. Exato. Pelas frustrações que os outros causam. Né? Mas tenho certeza que vai se resolver. Né? O processo de contratação de um profissional, de um guarda para fazer o trabalho, ele não é tão rápido, né? Mas nesse meio tempo, outras maneiras serão usadas para resolver, como o desligamento das luzes, que já ajuda bastante. Ótimo. Eu penso assim, colega vereador, que as luzes deveriam ser apagadas pelo menos uma meia hora antes do fechamento do parque, até para facilitar para a pessoa que vai lá fazer o fechamento. Né? Porque se apagando as luzes, a maioria das pessoas irão para suas casas. Né? Então, já não causa um transtorno tão grande para a pessoa que faz o fechamento. Obrigado, vereador. Na semana passada, até conversando com a prefeita, ela comentou que estavam fazendo os testes, né, para às 11 horas da noite desligar as luzes. Não sei se mantiveram, tá acontecendo. Ótimo. Acho que já inibe bastante, né, o pessoal que vem fazer baderna à noite. Mas então, só para reforçar, realmente acho que a contratação de um segurança ali é essencial, vai resolver o problema, vai dar sossego para o pessoal que precisa descansar, está no seu direito de descansar, e assim a gente também consegue deixar o parque livre para o nosso pessoal que quer usufruir e vai lá, né, para realmente usufruir com a sua família, sem fazer baderna e atrapalhar os outros. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras, colega vereador. Fim da ordem dos oradores, passaremos à ordem do dia. Quero ressaltar para todas as pessoas que nos assistem presencialmente ou pelo Facebook que os pedidos de providência não precisam ir à votação e serão despachados diretamente pela presidência dessa casa para a prefeita municipal. Ordem do dia. Projeto de Lei Complementar número E 059 de 2025.
de iniciativa do Poder Executivo, que altera a redação do artigo 2º da Lei Complementar número 2053 de 2013. Em discussão? Em votação. Vereador Jairo. Aprovo. Vereador Wilson. Aprovo. Vereador Luiz. Aprovo. Vereador Davi. Aprovo. Vereadora Joyce. Aprovo. Vereador Maicon. Aprovo. Vereador Luciano. Aprovo, presidente. Vereadora Monique. Aprovo. E vereador Fábio. Também aprovo. Lei complementar aprovada por 9 votos. Fim da ordem do dia. Prosseguimos com a explicação pessoal. Os vereadores ou vereadoras inscritos poderão fazer uso da palavra por 10 minutos. Iniciamos a explicação pessoal chamando o vereador Jairo. Agradeço. Vereadora Joyce, Farei breve uso. lhe concedo tempo regimental de 10 minutos. Boa noite a todos. Voltando um pouquinho ao assunto do nosso parque, eu também recebi várias reclamações agora durante a semana. O pessoal, inclusive eu, sou uma das pessoas que adora fazer churrasco e festa no parque, então eu defendo muito, adoro o nosso parque. E o pessoal ficou um pouco chateado com a situação de terem sido colocadas as pedras ali, enfim, para os carros não entrarem. E foi uma medida emergencial e a gente vem conversando bastante a respeito, inclusive as sugestões que foram dadas aqui, né, de desligar a luz, conforme o Fábio falou, de contratar um guarda, a gente já havia falado sobre isso, e também a gente colocou a importância da participação da brigada, né, da polícia quando é acionada, deixar assim claro que a gente precisa que esse serviço também seja um pouco mais eficaz, porque se a gente chama para as 10, não adianta vir à meia-noite, né? Aí complica também. E eu também também penso que a gente não pode prejudicar as nossas pessoas daqui por conta dos baderneiros que vêm de fora, né? Então, eu ainda acho que teria que ser estudado alguma maneira de notificar essas pessoas e de multar. Não sei como que isso poderia ser feito, um estudo a respeito disso, porque quando mexe no bolso das pessoas, daí muda, aí o respeito muda de figura, né? Então, o nosso parque, eu acho ele bastante importante para todo mundo. A Monique também colocou a questão das crianças, né, que vão ali para brincar, para usar a areia, enfim, praticar esportes, e que os carros, muitas vezes, eles andam numa velocidade acima do que é permitido, e porque também os motoristas muitas vezes estão alcoolizados, né? Então, também seria uma situação onde a gente deveria prestar bastante atenção. E eu acho que cada sugestão, assim, cada um vai pensando em alguma coisa. Então, com cada sugestão, com cada coisa nova que vai aparecendo, daqui a pouco a gente vai chegar numa situação que vai ser determinante, que vai ser boa para todo mundo, que todo mundo vai poder aproveitar o parque da melhor maneira possível. Obrigada. Obrigado pelas palavras, colega vereadora. Chamo agora o vereador Davi. Farei breve uso, presidente. Lhe concedo tempo regimental de 10 minutos. Boa noite a todos novamente. Retorno à tribuna para passar algumas informações, boas notícias também à população. A primeira delas, sobre a palestra com a comandante Nádia, que nós teríamos ontem, né, na Sociedade Cultural do Pareci. Ela teve que ser transferida. A presidente Nádia, a comandante Nádia, ela é presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre. Então, o prefeito Sebastião Melo convocou uma sessão extraordinária para a data de ontem, uma sessão bem polêmica, inclusive, acompanhei, e ela não pôde vir ao município. Então, uma nova data será definida, a gente irá divulgar aí nas redes sociais para convidar a população. Ontem também eu recebi
a visita da Morgana, que é assessora do deputado federal Giovanni Cherini, do PL, né, veio ver algumas demandas do município, conversar sobre algumas demandas que eu já tinha encaminhado ao gabinete do deputado também, e reforçar a parceria, né. O Giovanni Cherini já encaminhou vários recursos ao município, então mandou a sua assessora para a gente reforçar essa parceria, ver quais as demandas que o município precisa, e reforçamos o nosso compromisso com ele. Também, uma ótima notícia, tive a visita do assessor do deputado estadual Paparico Bach, o Fernando, na terça-feira. Conquistamos, então, um recurso de R$50 mil para ser aplicado na agricultura do município. Ontem fiz a entrega desse ofício para a prefeita e para o secretário de Agricultura, o Gelsi, né, e a gente conversou, já debatemos algumas possibilidades ali, no que poderia ser gasto esse recurso, né? São 50 mil, não é um recurso muito alto, mas ele sendo bem aplicado, a gente consegue ajudar os nossos agricultores, ou quem sabe os grupos de agricultores. Então são boas notícias, a gente bate na porta dos deputados, os resultados, né, felizmente estão acontecendo. Acho que é isso aí que a gente precisa, continuar com esse trabalho em conjunto, em prol do crescimento do Pareci. Muito obrigado. Obrigado, colega vereador. Chamo agora o vereador Wilson Mendel. Não farei uso. E, para finalizar, o vereador Maicon Nunemar. Eu agradeço. Antes de encerrar, lembro a todos da próxima sessão, na quinta-feira que vem, dia 13 de novembro, às 20 horas. Agradeço a todos aqui presentes e agradeço também a todos que nos acompanharam pela rede social. Tenham todos um bom resto de noite e um excelente final de semana. Declaro encerrada a presente sessão.